É com muito prazer que continuo a minha conversa com um amigo, o Del Brazão. Eu gosto de chamar amigo porque considero-te a ser amigo. Exatamente. Fala-me então sobre os teus estudos. Depois desse drama todo lá para o norte, vieste para Sudbury, não foi? Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie. E de Sault Ste. Marie foi onde tu estudaste? Até a high school. Uma vez que passei a high school, fui para a Universidade de Carleton, em Ottawa, e o curso de 4 anos de jornalismo. Eu quando saí da high school, não sabia o que eu queria fazer. Jogava que queria ser advogado, mas como eu já tinha 3 anos mais que os alunos da minha turma, porque quando eu vim de Portugal, com 10 anos, eles puseram na kindergarten. Eu era o mais velho menino na kindergarten do Canadá. Passaste muitos anos na kindergarten. Chumbavam-me todos os anos. Por isso decidi que eu fui para a universidade com 21 e toda a gente entrava com 18. Nossa coisa. E escolhi Carleton porque fui ao mapa e disse qual é a cidade mais longe da minha casa sem sair da província. Fui lá e olha, Ottawa. E foi assim que escolhi a universidade. E aceitaram-te. E aceitaram-me. Aceitaram-te. Passei lá 4 anos. Então, não querias ser jornalista? Não, eu lembro que tinha dificuldade quando estava em grade 13, nessa altura ainda tinha o 13º ano, e não sabia o que queria fazer, e fui a falar com o guidance counselor. Sim. E ele deu-me um brochure. Não me mandou para a construção? Não, isso era no verão, eu passava os verões lá, que eu trabalhei na construção. E entregou-me umas brochures de esta carreira, tal carreira, e eu estava a ler sobre o jornalismo, e aquilo, o que estava lá escrito me interessou. Se quiseres a experience, a vida. One minute, uma vez faz isso, outra vez... Exatamente. Não é todos os dias a mesma coisa. A mesma coisa, so I don't get bored. E eu, olha, interessou-me, fiz a aplicação, fui aceitado, passei lá 4 anos. Foste bom aluno na universidade? Fui, exatamente fui, porque ao fim dos 4 anos que estive lá... Honors? Honors, não, second class honors. Oh, well, there you go. I was under 80% era first class, Sim. Eu parece que tinha 76, não chegou quase aos honors, mas para a carreira que escolhi, os 76% chegou. Foi bom. E ao fim dos 4 anos, os jornais principais do Canadá foram fazer as entrevistas lá, o Toronto Star, o Globe and Mail, a London Free Press. National Post? Não havia nessa altura. E o Toronto Star escolheu-me para o seu programa de verão, internship. Internship. E eu lembro-me do homem que estava a fazer a entrevista, perguntou-me, pode estar em Toronto, isto é janeiro ou fevereiro que eles fizeram as entrevistas, no dia 10 de maio de 1976, eu posso estar lá esta tarde, se quiser. Traz-me cá uma caminhonete. Já tinha estado em Toronto? Uma vez só. Há muitos anos antes. Sim. Tinha ganho eu, quando era miúdo, 13 a 14 anos, era o delivery boy do Sioux Star. Oh, I see. E tinha tantos clientes que ganhei o meu primeiro a vir visitar a Toronto. Olha que interessante. E foi a carreira que escolhi, aprender a levar o jornal à porta. Sim, então, conheces vários lados do negócio dos jornais, não é? E sabe uma coisa interessante? O meu pai, de gozo, dizia-me assim, quando eu comecei a trabalhar no Toronto Star, dizia assim, 4 anos de universidade para andares a vender jornais na rua. Sim, pá, foi isso que eu fiz. Vender jornais. Porque ainda tinha aquela impressão, não sei se era dos jornalistas portugueses ou o que eles faziam lá. Sim. Mas cada vez que eu ia, e como tu sabes, a minha carreira ao longo de 40 anos, fui a 5 Jogos Olímpicos, fiz cobertura de terremoto na Turquia, morreram 3 mil. Fui a Nova Iorque depois do ataque às torres. Fiz muitas coisas. E ele, lá no Algarve,
punha-se a ver a televisão o dia inteiro a ver se passava lá para as câmaras, não sabia que era jornalista, estava assim. Depois telefonava e dizia, eu não te vi, então estás lá não. Isso é interessante. Mas quando começaste a Toronto Star, começaste como investigador? Não, comecei como pessoas começam, General Reporter, Cityside. Olha, fazíamos reportagens de fogos, da atividade policial, da cidade, City Hall, tudo. E ao longo dos anos eu comecei a mostrar que sabia fazer umas coisas e passei para o lado de investigador. E os últimos 20 desses 40 anos fui um membro do I-Team, da esquadra investigadora do Toronto Star. Sim. E foi nisso onde eu comecei a mostrar que, de facto, fiz alguma coisa importante, algumas reportagens que tiveram um grande impacto. Foi essas que tu disseste de situações naturais ou terrorismo, que foi esse tipo de história, investigação. Tem investigação também ligada a essa história ou é mais só o terremoto, por exemplo? Foste fazer a cobertura do terremoto, exatamente. Não é? Porque não tiveste que investigar como é que aconteceu. Exatamente. Não. Como é que aconteceu? Mas o que é o choque de fazer uma coisa dessas? A experiência. Sabes, é interessante o que acontece a um jornalista, ou pelo menos a minha experiência tem sido que a gente fecha isso, porque se começa o choque é tão grande que não se pode trabalhar. Por isso, há uma coisa que acontece, a gente fecha isso tudo fora, faz o trabalho e só depois de sair dessa situação é that it hits home. Sim. Senão não se pode trabalhar. Em Turquia, quando eu fui para lá, diziam que tinham 10 mil mortos. Parece que ficou em 3 mil, mas os 3 mil, olha, antes de chegar à cidade já se cheirava o death smell no ar. Eu assistia a cenas que até hoje... Ainda pensas nisso? Exatamente. Por exemplo, íamos passando, eu e um fotógrafo que ia comigo, ouvimos Socorro, help me, ajuda-me. E é um rapaz que estava a esgravatar com as mãos e estava pedras e grandes pedaços de concrete em cima. Cimento. E era a mão da avó. E ele a ver se não era possível. Mas as cenas como essas Sim. É que... Eu acho que até essa foi uma das fotografias que apareceu no Toronto Star. Eu lembro-me dessa, porque isso, não me lembro o ano em que isso foi. Tu lembras, né? Já foi há uns anos. Isso não. E em termos de guerra, já uma vez tiveste que ir em uma área de guerra? Quando a guerra do Kosovo, na Iugoslávia, sim. Eu fui fazer cobertura, não tive lá muito tempo, mas o que eu fiz foi a cobertura dos refugiados. Fiz a reportagem das pessoas que tinham-se refugiado em Macedónia e essas também... Essas histórias, como é que tu... a maioria delas eram primeira página do jornal, Toronto Star. Como é que tu consegues fazer a história e ter tudo preparado e estar tudo no jornal em menos de 24 horas, muitas vezes? Olha, isso Naquela altura não havia tanta comunicação como há neste momento, não internet. Não cell phones. Não havia internet. Por exemplo, vou dar um exemplo, esse do terremoto. Eu estava em Istambul, a zona do terremoto era 4 horas de carro. Tínhamos que abalar às 2 ou 3 da manhã para a zona, andar a fazer as entrevistas, tirar as fotografias, voltar daquela zona para Istambul, levar o filme, que nessa altura era filme, para ser revelado, voltar ao hotel, começar a história, ao mesmo tempo, porque eu fazia as duas coisas, sempre fiz as duas coisas, fotografia e a escritura. Um lado começa a dizer, quando é que a gente vê a tua história? O outro lado do Toronto Star, quando é que a gente vê as fotografias? E eu depois começava a história, ia buscar a fotografia, tinha um aparelho naquela altura, punha-se o filme, o raw film, no aparelho, tinha que destruir o telefone para mandar aquilo para a fotografia para o Toronto Star, a trabalhar ali com um Tandy 100, que era uma coisa do Radio Shack, computador que só estava para ver uma linha cada vez. E ao fim da noite, mandar as duas coisas
a fotografia. O que eu aprendi a fazer, se a gente mandasse uma boa fotografia, já segurava o lugar na página. Que grande fotografia, agora ver a história. Por isso fazia assim. Sim. Ao fim da noite, caía-se com o sono, com o cansaço. Ganhar 2, 3 horas de dormir e depois levantar-me again cedo outra vez para as 3 ou 4 horas, estar lá o táxi à espera de mim, levar-me outra vez à zona e a coisa. Isso, olha, na reforma, há muitas coisas que eu darei a miss. Tenho saudades de estar da minha carreira, das coisas que fiz. Essa do stress é uma coisa que a gente não tem saudades. Não tenho saudades dessas coisas assim. Sim. Eu prestava atenção também não só à história, que às vezes não é, mas tinha também por baixo da fotografia o teu nome. Ganhaste alguma vez algum prémio de uma fotografia ou fotografias que tiraste? Ao nível em Toronto, ganhava sempre. A polícia tinha uma award, prémio de 3 anos, ganhei essa 5 vezes. The Ambulance. Deram-te um prémio também? 4 vezes. Canadian Press, fotografias, ganhei essas 4 vezes. Eram sempre coisas tristes, desastres e sim. acidentes. Eu lembro-me de algumas dessas histórias. Vamos fazer novamente uma pausa, mas vamos continuar a conversar e precisas de beber água. Obrigado.